Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos esperar o Instagram encaminhar, o convite da live para as pessoas. Opa, tá fazendo barulho. Hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico. Nós vamos falar sobre traição e os impactos jurídicos e também psicológicos da traição. Boa noite. Boa noite. Traição acho que é algo que acompanha a sociedade desde sempre, né? E algo que também tentam flexibilizar o conceito, porque acaba que cada pessoa enxerga a traição de uma forma, né? Enxerga o que é um ato de traição, o que seria só a questão sexual, seria outras questões também. Por exemplo, o Dr. Jorge Rodrigues, um psiquiatra, ele fala que você mentir questões financeiras, você mentir questões do dia a dia entre um casal incorre também na traição. Então, a traição pode ir muito além, né, dos conceitos que nós temos. Então, nós vamos falar sobre isso, trazer isso para a esfera jurídica, para que a gente possa pensar também em indenizações, etc. O universo jurídico fala-se muito de traição com a indenização quando tem exposição, né? Seria uma situação vexatória. Mas e quando a outra pessoa fica emocionalmente devastada? E aí? Teria uma indenização? Então, deixa eu... Oi, doutora, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu organizar aqui o ângulo aqui, Vamos só esperar. certinho. A doutora Michele chegou, dando convite aqui para ela. Boa noite. Boa Boa noite, noite, tudo bem? Vocês tudo estão me bem? ouvindo? Agora eu estou ouvindo bem. Parece que entrou um pouco mudo, mas agora deu certo. Resolvi. Estamos ouvindo. Estamos Tá ouvindo. bom. Então, o tema de hoje é traição. Nós vamos falar Sim. dos aspectos psicológicos e dos aspectos jurídicos da traição. Eu enxergo que a traição, muitas vezes, no judiciário, ela vem cada vez se tornando mais irrelevante. Apesar de que, ao longo do debate, a gente vai conversar e vai ver outros aspectos que são importantes. Mas quando muitos juízes falam que para traição ter uma indenização, ela precisa ser pública e vexatória, eu acho que esses juízes estão desconsiderando o dano emocional que o traído sofre. E em outras circunstâncias, o dano emocional ele já é reconhecido, até mesmo em direito do consumidor, como motivo, né, para uma indenização. Então a gente vai discutir um pouco disso, discutir até da amplitude desse dano. E aí, para isso, eu convidei a doutora Michele, que atende homens, mulheres, famílias, e tem um know-how gigantesco para falar sobre essa temática. Geralmente, os casos que ela tem mandado para cá são casos de pessoas que passam por muitas dores, né? É. Então, acho bastante relevante ela poder apresentar esse conhecimento para a gente, para que nós, advogados, possamos entender também um pouco na hora de
colocar isso numa petição, de colocar isso no papel, e da importância da gente ter esse relacionamento com os psicólogos para a gente poder entender o que a pessoa está passando. Porque nós temos a tendência a naturalizar tantas tragédias familiares que muitas vezes nós não conseguimos entender a dor do próximo. E esse tipo de reunião aqui serve para ajudar a melhorarmos nesse aspecto. Eu não gosto de apresentar as pessoas, eu acho que cada um tem que se apresentar, né? Então, vou passar a palavra para as doutoras. Sempre a gente vai trabalhar na seguinte ordem. Sempre a nossa convidada vai ficar por último ali para fazer o fechamento. Então, passo a palavra para que se apresentem, para que as pessoas saibam quem são vocês. Então, boa noite mais uma vez. Meu nome é Marcelene, eu sou advogada, com ênfase na área de família. E quando eu vi o tema, eu achei muito interessante, até pela questão de que a gente tenta fazer um papel realmente de psicólogo aí com os nossos clientes, né, doutor? Acaba que muitas vezes a gente tem que fazer isso aí mesmo, intermediar. Eu acompanho processos de família, de famílias que moram fora do exterior, no Brasil também, mas o foco é mais em famílias que moram fora, então parte um pouco para o direito internacional, mas de família. E a gente vivencia muito isso, no sentido, principalmente de traição, né? Questão de documentos, que mais à frente, se a gente tiver oportunidade, a gente pode falar, que eles acabam que vêm atrair o cônjuge ou parceiro por uma questão de conseguir ali, ter um interesse em um documento, algo assim, mas minha ênfase mesmo é em direito de família. Doutora Michele. Boa noite, gente. Eu sou Michele Branquinho, sou psicóloga, né? Sou sistêmica. A minha linha de pensamento é sistêmica, porque eu trabalho com famílias, casais e casos de sexualidade, né? Acho que hoje, se eu for analisar, hoje, inclusive, eu estava pensando nisso, né? Eu tenho pelo menos 50% do meu consultório casos de traição. Pelo menos isso. E, assim, são situações que a gente precisa pensar bastante, né? Porque o que é a traição, né, gente? É o rompimento da confiança e de um pacto conjugal que a gente fez com o outro, um compromisso. Então, existem traições diferentes. A gente fala muito da traição sexual e a gente considera ela como a pior das traições e a mais exposta, mas também existe, por exemplo, a traição financeira. Existe. E essa, para quem não sabe, causa muito divórcio. Muitos, né? Existe a traição de relacionamentos, né? De às vezes se apegar mais à família, de origem à pessoa. Então, assim, traição vai muito além, né? E tudo isso, em algum momento, vai chegar em discussões de contratos que nós fazemos, que sejam emocionais, ou contratos judiciais, ou seja, contratos até de relacionamentos, né? Em algum lugar a gente vai trabalhar isso. Então, esse é um tema que eu acho que nunca deixa de ser atual, né, pessoal? Eu acho que, assim, vocês aí no direito lidam com isso diariamente também, né? Sabe uma questão que eu tenho visto aqui no escritório e que é uma mudança que eu percebo, assim, posso estar enganado, mas assim, aqui no escritório, no pós-pandemia. Antes da pandemia, a maioria dos casos aqui do escritório que tinham traição eram cometidas por homens. Uhum. Após a pandemia, a maioria dos casos que chegaram aqui de traição foram cometidos por mulheres. Mas sabe que isso tem aumentado também para nós aqui na psicologia? E assim, mas assim, não foi um aumentinho, assim, foi algo Significativo. significativo. Sim. Mais de 60% dos casos de traição que chegaram pós-pandemia são de mulheres. É. Então, assim, foi uma inversão absurda, sabe? Foi algo gritante. Quando chegou 50-50, eu já estranhei. Falei, nossa, mas tá mudando, né? Mas quando passou para esse número, eu falei, realmente não é talvez é uma tendência, né? É um movimento mais linear, não é uma coisa assim, igual eu estava imaginando. E com relação a isso, doutora Michele, para a gente poder começar, eu queria entender o seguinte, do seu consultório, o que você entende que são as causas, assim, o que mais
corriqueiramente acontece que leva uma pessoa a trair? Tem várias coisas por trás disso. Essa mudança que você falou, muita gente coloca isso, inclusive, assim, na evolução da mulher sair para o mercado de trabalho, também, só que tem um detalhe que a gente tem que pensar, que esse pós-pandemia traz aí, quando se fala das mulheres traindo aqui, com todo mundo dentro de casa, as relações já não eram boas antes. Com todo mundo dentro de casa, aquele que estava jogado embaixo do tapete saiu. E muitas vezes as mulheres, ao invés de trazer essa situação para resolver na relação, acaba buscando alguém para trazer esse consolo, né? E tem os motivos da traição, seja do homem ou seja da mulher, tem muita coisa por trás disso. Primeiro, a insatisfação com a relação e a falta de diálogo, né? Um relacionamento ele tem um tripé, que é a comunicação, o sexo e o dinheiro. E bem nessa ordem mesmo. Se a comunicação falha, o segundo vai falhar, que é o sexo é a comunicação mais íntima do casal. Então, se eu não me comunico no dia a dia, claro que a relação sexual desse casal não vai ser boa. E aí vem a questão do dinheiro, cada um cuidando da sua parte e a casa vai cada um vivendo e trabalhando e fazendo por si. Quando você vê, a relação já se distanciou. Esse talvez seja um dos principais motivos que faz com que as traições aconteçam, né? Até tem um estudo de neurociência que fala sobre isso, que é muito interessante. Por exemplo, o que acaba com um casamento? Vocês sabem responder? O que acaba? O que acaba? É. Eu entendo, assim, pelo menos assim, tudo que eu tenho estudado, eu entendo que o fator principal para destruir uma relação é o egoísmo. Exato. O egoísmo é uma parte, mas tem uma coisa que leva ao egoísmo, que é o seguinte, a falta de admiração. Quando eu paro de admirar alguém, aquela pessoa deixa de ter importância na minha vida. Aí eu começo a não ter comunicação, a vida não vai fluindo e eu vou me tornando eu e não mais nós. E aí tem um estudo de neurociência que traz uma coisa interessante, que fala o seguinte, que a área da admiração no cérebro está bem do lado, na mesma parte ali no nosso hipotálamo, no cérebro, que a mesma área que estimula os nossos hormônios para os desejos sexuais, por exemplo. E aí, por exemplo, eu tô com uma relação ruim em casa. Eu não tô bem em casa. Eu vou pro meu trabalho. E eu tenho aquele colega que é muito inteligente, que é muito legal, muito agradável. De repente eu começo a admirá-lo. E eu começo a confundir essa admiração com desejo. Boa parte das traições começam aí. E isso é um fator que a gente tem visto com muita evolução. Isso tem aumentado nos últimos anos, principalmente entre as mulheres. Porque eu tenho em casa, às vezes, um parceiro que ele é egoísta, como você disse, né? Como o doutor disse. Ele, às vezes, é distante. Ele não se preocupa com as minhas necessidades. Eu começo a conversar com alguém que eu começo a admirar porque é uma pessoa interessante. E aí as confusões começam a acontecer na cabeça de uma pessoa, que ela começa a enxergar aquele outro diferente. Isso, inclusive, é o que faz muita gente se arrepender das traições. Porque ele confundiu essas duas áreas ali dentro do cérebro, que estão ali juntinhas, mas não são a mesma coisa. Né? E o que a mente acredita, a gente acaba criando, né? Então, isso é um dos principais motivos que a gente vê hoje, essa falta de admiração. Eu chego todos os dias em casa, depois do trabalho, eu tenho alguém ali para me relacionar. E aquela pessoa não é recíproca comigo, ela não tem um relacionamento que me traga satisfação. Eu começo a buscar outras admirações, porque o ser humano ele precisa se relacionar. A pandemia, inclusive, mostrou isso, né? Que a gente precisa de relacionamentos. E nós queremos nos relacionar. E muitas vezes hoje, no mundo atual, por exemplo, uma das coisas também que leva muitas traições das mulheres é a competição. Estou competindo. Vocês devem viver isso ali no escritório o tempo todo, né? A competição. De quem faz mais, de quem ganha mais, de quem busca tal coisa, de quem vai em tal lugar, quem faz isso e quem tem o quê.
Porque a competição já acontece. E normalmente quando uma relação chega numa traição, porque antes eles competiam, normalmente esse divórcio ou esse processo judicial é um processo muito doloroso. Porque eles estão disputando ainda, eles começam a disputar várias coisas e vão até o fim, né? Se tem fim, né? Porque às vezes nem tem. Às vezes não tem. Né? Esse é o negócio, às vezes não tem. É, Doutora sim. Marcelene, quer fazer alguma pergunta? Sim, nos nossos casos, o doutor já até comentou o aumento por mulheres, mas eu percebo assim que nos casos que a traição vem do homem, a mulher é mais. Ela tem uma tendência maior de querer punir o homem com o filho, né? Para que o Uhum. ali evitar de que o pai veja o filho, enfim, ela quer punir ele de alguma forma. E isso tem alguma relação com a autoestima? O que vem ocasionar isso? Para ela não conseguir separar essa questão. Não, eu teve realmente uma traição, mas eu preciso separar aqui de que ele precisa ter acesso ao filho, ele precisa. Né? O que ocasiona isso? Nossa, tem tantas coisas por trás disso, mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração, que é o seguinte: a mulher ela precisa se sentir amada e o homem precisa se sentir respeitado. Sim. E isso mantém uma relação conjugal funcionando perfeitamente. Quando esse homem se sente respeitado, essa mulher se sente amada. Então, quando entra uma traição, a primeira coisa que é questionada é o quê? O sentimento do outro por mim, não é isso? E aí esse processo acontece, vem para um divórcio, infelizmente se separa. Tem filhos envolvidos. E aí vem a segunda traição para essa pessoa, porque ele inclusive demonstra mais amor pelos filhos do que por mim. Eu lido com muitos casos que muitas vezes chega sobre alienação parental nesse sentido, dessa mulher sentir que ele ama mais os filhos e isso continua sendo um processo doloroso. E tem outro detalhe aí, que é a questão da falta de perdão. Eu não consigo perdoar o outro. Eu não consigo aceitar o que o outro fez comigo, eu não supero isso. Isso se torna um trauma. Quando alguém se sente traumatizado por algo, ele começa a ficar preso ali. Por exemplo, já viu aquelas pessoas que parece que tem 40 anos, você conversa com ela, mas ela tem 15? Essa pessoa provavelmente ela teve um trauma ali na adolescência, que ela ficou presa naquela situação. Ela tá vivendo, ela tá trabalhando, ela tá fazendo as coisas dela, mas ela tem comportamentos que fazem com que ela fique presa ali naquele trauma. Então, por isso ela é uma pessoa infantilizada. E aí, muitas mulheres, e às vezes as mulheres mais que os homens, elas acabam ficando presas nesses traumas. E quando elas estão presas nesses traumas, o que acontece com elas? Elas acabam reagindo a ele, não é? Um trauma é uma dor. Por exemplo, você sente uma dor de cabeça, essa dor está te incomodando o tempo todo, você anda em contato com ela, você vai fazer de tudo para sanar essa dor, não é? O trauma emocional, ele não é físico, mas a dor, ela existe. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela acaba, todas as vezes que tem que ter contato para falar com o pai de você tem que buscar o fulaninho tal hora e entregar tal hora. É reviver a dor todas as vezes que ela tem que fazer isso. Então, isso leva a processos judiciais, assim, longos por causa disso, né? Sabe uma coisa que eu percebo? Que nesse caso aí assim, a gente falando especificamente de mulheres, se o filho lembrar muito o pai, tanto em aspectos físicos como nas características mesmo assim, da personalidade, aquilo é uma tortura para a mãe, Sim, sabe? Assim, eu já vi mãe falando coisas aqui, tipo, aquele demônio saiu de casa, mas deixou um demôniozinho lá. sim. É uma transferência, né? Meio que absurda. E, assim, aqui nós atendemos mais mulheres. Tem uma, acho que 70% dos clientes são mulheres. E é uma das coisas que eu sempre falo: olha, você precisa de ajuda. Você está transferindo o problema matrimonial para
para a questão do seu filho e Sim, onde isso vai parar, né? Onde isso vai parar, quais as consequências disso na relação da criança, como que essa criança vai ser formada com uma relação dessa, né? Totalmente tóxica. E eu sempre tento falar para essas pessoas, olha, está aqui uma lista de pessoas que eu confio, procura, vai buscar ajuda, você precisa disso, tá? Mas a gente não vê essas pessoas buscando ajuda, porque talvez a motivação de vida vire lamber a ferida. sim, Sim. Né? Porque remoer aquilo, não encontra uma saída, fica remoendo aquilo. Mas se a gente for ficar nisso aqui, vai ficar só nessa parte, né? Mas, doutora, no início eu falei o seguinte, né? Que juízes tendem a, a enxergar que só há dano quando tem exposição. Vários juízes Aham. pensam assim. Sim. Eu entendo que nós deveríamos olhar mais para um aspecto emocional, o dano emocional que aquela pessoa sofreu. Então, eu Uhum. queria que você explicasse assim, com relação à saúde mental da pessoa, o que é essa traição? Geralmente, né, assim, são vários, mas assim, o que costumeiramente costuma afetar com relação à questão mental? E na verdade, isso que você falou sobre o dano, né, emocional é muito grande e tem uma estatística que é muito alta e que a gente não leva em consideração, é que boa parte das traições acontecem também num processo de ampliação da família, quando é a traição do homem. Então, assim, mulheres num processo de gestação ou com crianças pequenas, então isso acontece muito. E aí, o dano emocional disso acaba sendo maior nesse período. Ou então, por exemplo, tem muitos casos também de homens que estão passando por uma transição profissional, uma perda de trabalho, por algo assim, e aí vem a traição da parceira. Então, quer dizer, essa pessoa ela já está enfrentando algum problema emocional que muitas vezes levou para tudo isso. Então, a primeira coisa que acontece com uma traição é um luto. E aí tem gente que fala para mim assim, não, mas eu não quero me separar. Eu não estou encerrando a relação. E as pessoas entendem que luta é só quando eu estou acabando algo, né? Quando alguém está partindo, quando alguém faleceu, quando uma relação está acabando, quando eu estou saindo do trabalho, tudo isso é luto. Só que também é luto a relação que eu tinha naquele momento. Eu falo isso muito para os casais que eu atendo, que, ok, você não vai se separar, mas essa relação acabou, ela precisa recomeçar. Você precisa recomeçar, mesmo que seja com a mesma pessoa. Então, independente do que aconteça, quando existe uma traição, essa traição, ela é sim um luto. E o luto, ele tem as fases dele, que é a questão da negação, mas eu tenho a minha raiva, a minha angústia, eu tenho uma fase depressiva no luto, que é a minha tristeza pelo que eu passei, pelo que eu vivi. E isso acaba gerando muitas coisas na gente, né? O ser humano tem toda essa questão. E tem um detalhe aí, que tem um luto que é muito maior com a traição, que muitas vezes nós não entendemos, é a perda de identidade. O que eu quero dizer com isso? Eu me reconhecia naquela relação, né? E o grande ponto que a gente precisa entender, que é o seguinte, né? Que às vezes isso para o judiciário é mais difícil de ser entendido, que é quando eu me separo de alguém, eu não me separo só daquela pessoa. Eu me separo de quem eu era ao lado daquela pessoa. E ao me separar de quem eu era ao lado daquela pessoa, eu tenho muitos danos que podem levar ali muito tempo para serem reparados. Para serem reparados. Eu acho muito legal quando assim os juízes encaminham para terapia, né? Tem alguns casos que são encaminhados, que o juiz manda para terapia e é muito importante isso. Por quê? Porque o dano emocional dessa pessoa é muito grande. Para que essa pessoa, para que a gente consiga até ter um processo, encerrar o processo da forma correta no judiciário, às vezes a pessoa precisa parar, rever as emoções dela, analisar o que causou ali para que ela consiga. Então, assim, a perda de identidade, ela é muito grande. Eu tenho que ressignificar minha vida. Eu estou o tempo todo ali vivendo uma relação, vivendo uma rotina que ela já é automática na minha vida. E essa rotina, ela é quebrada. Quem sou eu a partir de agora? Né? Quem sou eu a partir de todo esse processo? Então isso muda. E vem uma outra questão que eu acho muito importante colocar, que é a sensação de inadequação. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano, desde sempre, desde que a humanidade é a humanidade, é a sensação de pertencimento.
Então, eu tenho uma identidade, né? Por exemplo, uma discussão muito grande nesses processos, que às vezes eu faço processo, tenho alguns processos terapêuticos que as pessoas me procuram para ajudar no processo de separação, de fazer um divórcio emocional. Vamos dizer assim, de trabalhar o casal e às vezes até a família, com os filhos, essa preparação. E uma das discussões que tem é, mas vai mudar meu nome, eu coloquei o nome dele, agora eu vou tirar o nome dele. O peso emocional que isso tem, às vezes não é falado. Mas eu tinha uma identidade, que agora eu tenho que mudar. E aí veio uma. Eu nunca esqueço uma vez que uma pessoa me perguntou isso. Ela falou assim: eu odiava o nome do meu pai. Agora eu vou voltar para o nome do meu pai. Entende o dano que isso é? Né? É muito grande. Então, essa sensação de inadequação, ela vai permanecer para essa pessoa. Então, principalmente quando tem a traição, onde é que nós chegamos com isso na traição? A exposição da pessoa pode não ser pública, mas ela sabe que todas aquelas mudanças vão obrigar para ela uma mudança completamente de vida. E não é uma mudança de logística, é uma mudança emocional, né? Esse lance da traição pública, eu acho que sabe, assim, é limitar a questão a algo talvez até nem tão grande assim, porque um dos maiores problemas que eu vejo é realmente essa reconstrução da identidade, da imagem. Acho que esse é o ponto crucial. E, pô, você apostou sua vida naquilo ali, sabe? Você apostou né, seu futuro, a sua jornada ali. E, de repente, uma decisão do outro ali, uma questão, de repente você não foi comunicado, né? Não teve Sim, sinais. De repente tem gente que não dá sinais. E quando você vê o barco está afundando. E afundando de uma verdade. forma que você não tem como reagir, né? É algo muito, muito complicado. Mas, assim, queria que a doutora Marcelene fizesse alguma pergunta. Eu estou olhando aqui perguntas que o pessoal está fazendo e mandando para mim no privado, e eu vou fazê-las aqui também. Ah, sim. Então, e a doutora falou aí importante, porque a perda de projetos também, né? Porque a gente projeta, a gente tem projetos financeiros e tudo, mas e aqueles casos de pessoas, né, que já têm alguma limitação, ela já tem um quadro de depressão, de ansiedade, isso aumenta. Num caso de traição, e quem nunca teve pode vir a ter e nunca mais, às vezes, não conseguir se recuperar. A gente fala da questão da genética, que ainda existe, ela é real, a gente não ignora, mas a gente fala também que hoje, tanto a depressão quanto a ansiedade, qualquer pessoa pode desenvolver. Depois da pandemia, a gente chegou a essa conclusão que isso pode desencadear, né? E isso depende muito de como a pessoa lida emocionalmente com os problemas. Nós somos seres diferentes, cada um lida de um jeito. Então, assim, dependendo de como essa pessoa lida com os problemas, com certeza ela pode desenvolver muitas coisas nisso. Quadros de pânico, síndrome do pânico, né? Que é uma das subdivisões da ansiedade. Sabe uma coisa que vem muito em quadros de traição, nessas situações? É transtorno de estresse pós-traumático. É um tipo de ansiedade que ele é muito específico. Aquela pessoa ela começa a ter algumas limitações após passar por isso, que ela vai desencadear sintomas. Então, toda vez que ela é exposta a algo minimamente parecido com aquela situação, por exemplo, se alguém, vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi há uns anos atrás, o toque do telefone dela. Tinha um toque no celular dela quando alguém ligou para contar para ela que o marido havia cometido uma traição. E ela foi, tá, é o toque, então vou mudar o toque desperta. Um dia ela estava no banco, alguém lá aleatório tinha o mesmo toque. Você concorda que todo mundo pode ter, né? Qualquer telefone pode ter. O telefone tocou, o telefone de alguém lá tocou com o mesmo som. Ela teve uma crise de pânico dentro do banco por causa disso.
porque aquele sintoma trouxe. Então, assim, a gente vai ter quadros de ansiedade, a gente vai ter quadros de depressão. Por quê? A depressão, ela é motivada pela desesperança. E ela pode perder, inclusive, a fé no relacionamento. Então, ela começa a sentir uma tristeza mais profunda que leva para um quadro de depressão. E a depressão, como ela é muito silenciosa, muitas vezes as pessoas não percebem. E ela vai aumentando, e boa parte dos casos de depressão acabam aumentando por isso. Porque ela é silenciosa. Então, a gente lida muito com isso, né? A questão, por exemplo, esses dias mesmo eu estava conversando isso com um psiquiatra. Como questões de traição trazem quadros clínicos que precisam, inclusive, de tratamento medicamentoso. Para as pessoas conseguirem se regular, né? E conseguir voltar à vida ao normal. Então, assim, tem várias influências, várias questões, né? Ó, o Wagner perguntou se poderiam falar sobre a possibilidade de o juiz impor um tratamento psicológico para alguma das partes do processo. É possível? O que fazer em caso em que há essa necessidade? Olha, vou falar minha visão. Nós temos o princípio da autonomia da vontade e o princípio da dignidade humana que protege uma pessoa de não ter que passar por esse tipo de situação. Se a pessoa que teve essa recomendação para que ela fizesse um acompanhamento psicológico se sentir violada nesse sentido, ela pode apelar para esses princípios para tentar evitar. Agora, eu acho que para chegar nesse ponto, primeiro tem que passar por um psicossocial, tem que passar por várias questões para mostrar da necessidade real e de possíveis impactos de não fazer esse tipo de acompanhamento, para que depois, ao final, o juiz venha decidir nesse sentido. Mas entendo que a defesa seria apelar para esses princípios. Agora, se eu quero que alguém passe por esse tratamento, eu ia bater muito forte na tecla das eventuais consequências de não participar do tratamento. Então, aqui, acho que, de certa forma, entreguei para você o que pode fazer para evitar e o que pode fazer para alcançar essa questão, de que a pessoa passe por isso. Em caso de traição, eu nunca vi. Eu nunca vi. Nunca, até porque eu acho que as discussões sempre ficam no raso, ficam na exposição, não vão para o campo das emoções. Mas em casos que envolvem crianças, aí já é mais comum, né? Os pais terem que participar, né? Ter aquele acompanhamento. Aí eu vejo que não tem nem como a pessoa que criar uma objeção com relação a isso, ela já começa a cair numa desconfiança de será que essa pessoa está preparada mesmo para ter uma criança?